Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que Deus sempre está do nosso lado, né? E nos ajuda a superar todas as dificuldades, todas as adversidades. O mal nunca deve ter lugar no mundo. Nós sempre devemos ter o bem no nosso coração e sempre fazer o bem aos outros. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13, e depois o versículo 17 a 28. Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13, e depois o versículo 17 a 28. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem um sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-los, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derramareis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-na e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Pensando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e aguçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, a inveja, que os irmãos de José tinham dele, Inveja realmente é um sentimento muito ruim que nós não devemos alimentar dentro do nosso coração. Nós devemos sempre fazer o bem aos outros. Vocês viram, o que a inveja provocou nos irmãos de José, Eles queriam, a princípio, eles queriam matá-lo, mas aí depois um dos irmãos disse: Olha, não, nós não devemos tentar contra a vida de José, porque ele é nosso irmão, ele é a nossa carne, sangue do nosso sangue, E aí eles tiveram a ideia de vender José para os ismaelitas, A gente viu realmente a atitude muito triste, dos irmãos de José, justamente pela inveja, que eles tinham de José, Então que nós realmente não coloquemos isso dentro do nosso coração. Ao contrário, que nós possamos sempre fazer o bem a todos, estender a mão sempre a todas as pessoas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois o versículo 45 a 46. Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois o versículo 45 e 46. Naquele tempo,
disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, e em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a terra a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo pelo Senhor. Foi feito isto. É maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, essa leitura do Evangelho fala pra gente da parábola dos vinheteiros ingratos e assassinos, que essa parábola é um panorama da história do povo de Israel. Os chefes do povo, simbolizados pelos vinhateiros da parábola, endureceram seus corações na vivência da aliança com Deus. Eles tinham inveja, e eles queriam a vinha para eles, Tanto é que a cada vez que o dono da vinha mandava um servo para observar, como é que estava andando o trabalho, como é que estava indo o trabalho, uns eram feridos, outros eram mortos, até que veio o filho do dono da vinha, e aí ele disse, ele pensou, eu vou mandar meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Só que, infelizmente, ao contrário do que o dono da vinha pensava, o filho dele acabou sendo morto, Ou seja, inveja, e poder, tomou conta desses cuidadores da vinha, E aí, levando para a realidade da liturgia, eles não quiseram ouvir os profetas, Espancaram uns, mataram outros e por último rejeitaram o filho, o Messias, Expulsaram-no da vinha e o mataram, Então, o fato é que Jesus realmente fala de si, Fala do que vai acontecer com ele nesta parábola, Então, aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, Então, que nós realmente possamos refletir, essa leitura e que nós possamos sempre fazer o bem aos outros, e que nós realmente possamos, estar em comunhão com Deus e em comunhão com todos para que nós façamos parte do reino de Deus, tá certo? Porque Cristo, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, Então, que nós possamos sempre nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço de Cristo, nos colocar a serviço do Evangelho, sermos anunciadores, mensageiros dessa palavra, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.